E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano do Grêmio. O time reserva do Grêmio não ganha. Mas quando ganha, brother, ganha na hora certa. Impossível não falar desse jogo do Grêmio com o Flamengo pelo Brasileiro sem falar da primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil, ao qual nós, tricolores, empatamos o jogo e ficou um gosto de derrota para nós, mas para o Brasil, para a imprensa, para nós, torcedores, aqueles 20 minutos finais, aquele filme de terror onde o Renato errou, veio em entrevista dizer que o Marinho entrou do lado errado, assustado por um problema no Everton, entrasse no lado certo, né? O problema era o lado direito, as laterais do Grêmio é um problema histórico. Já quando tinha o Edilson, vendemos, trouxemos jogadores, Madison, que não funcionou. Temos o Léo Moura com 70 anos, né, que quando joga, gol de videogame no Flamengo, né? E eu queria dizer aos flamenguistas e aos gremistas também, que é o que eu falo aqui. Quando eu converso, olha cara, vai ser difícil, mas nós temos um histórico bom, o Maracanã, né? Com o Flamengo também, com o Flamengo. Os flamenguistas aí que encheram aí de comentário, uns até se inscreveram, acharam parcial. Cara, pode vazar, velho, eu não tô por inscrito, sacou? Eu quero escrito gremista, velho. Eu quero o resto aqui se foda. Se acharam parcial, imparcial, até gente citando o campeonato de 82, ali onde foi roubado a bola, o gol que entrou e não entrou, né, gente? Como sempre é. Como sempre é. Né? O time do Flamengo é um ótimo time, mas se vocês forem ver no primeiro jogo, eu ainda nem comecei a falar do jogo de ontem. Tá? Hoje é domingo, eu tô fazendo o vídeo hoje. Lateral, os juízes, eu falei no outro vídeo, minando, né, os jogadores do Flamengo, qualquer coisinha caiu, falta. O Grêmio não é um time faltoso, né? Os jogadores do Grêmio, bom, tanto que o gol do Flamengo, né, sai numa falta escandalosa no Di Marinho louco aí, e o juiz não deu. Então assim, ó, quando eu falo que são favorecidos, são. Prefiro ser gremista, ganhar meus títulos contra tudo e contra todos, do que sair campeão com todo mundo a favor aí, dando mãozinha. Sacou? Eu acho que gosto até de mão na bunda. Sacou? Vim chamar gaúcho de viado e vão tomar no cu também. Canal pra gremista. Não tô por inscrito, nem por like, nem por... Tô por taça, brother. Tô pelo meu clube. Sacou? Então assim, ó. O Renato mexeu errado, o time num certo preciosismo, como ontem o time do Flamengo, num certo preciosismo, tomou um calorão dos reservas aí que querem jogar. E tem jogador pedindo passagem. De certa forma, um certo bruxismo do Renato, insistindo em Cícero, que não dá mais, matando o Maicon. A gente viu o Maicon querendo... E não adianta, o jogo foi ontem, eu vou falar do jogo de quarta. Porque esse jogo de ontem tirou a pulga atrás da orelha que nós gremistas tinha, porque a ideia que você tem, depois daqueles 20 minutos de terror, 20 em 90, enquanto estava pau a pau, estava 1-0 pro Grêmio, brother. Tá? Aquela ideia de, pô, vão chegar lá, não tem. A gente achava que o nosso time era uma coisa, ou que o Flamengo era uma coisa e a outra, e não é. É exatamente o que eu venho dizendo aqui. Tá? Claro, temos chances. Eles têm grandes chances, podemos perder, é um grande time, mas não tem nada perdido, né, brother? Ganhou na hora certa. Então vamos falar um pouco do time. Paulo Vitor, que esses tempos as individualidades, velho. As individualidades. O Grêmio jogou no mesmo esquema que sempre joga. O Flamengo tentou abafar, não conseguiu, num certo preciosismo, num caicai, achando que ia ganhar a brincadeira. E não ganhou. O time reserva do Grêmio onde foi osso. Tassiano, que eu vi ninguém falar, para mim o melhor em campo. E eu falo desse jogador, porque assim, os setores de volante, não posso dizer que Tassiano seja volante, mas poderia jogar ali, na função que eles estão querendo que o Cícero faça, e não faz. Dois jogadores lentos, como Cícero e Maicon, tá matando a classe do Maicon, que ainda lhe resta, pois também não é um jogador novo.
né? Então o Maicon não tinha perna. Se vocês olharem o gol do Flamengo, quarta-feira, os jogadores, a bola passa, os jogadores não têm perna para acompanhar e um deixa para o outro. Então assim, o Renato sabe os erros, as entrevistas, depois do jogo a gente viu certa indignação dos jogadores, como o soco do Maicon numa porta. Eu fiquei pensando, ou isso é ilusão, ou os caras sabem no que erraram e sabem aonde acertar. Então, uma excelente vitória, né? Tassiano, vou voltar a dizer, jogou muita bola, com desenvoltura, né? Jailson, já que era para defender, botasse o Jailson, que foi, como sempre, o Jailson, errando passe, mas destruindo tudo. Um perna de pau, que às vezes funciona, como o Bressan, como o Paulo Miranda, onde que esteve muito bem. As laterais, volta a Cortez e não adianta, é o lateral do Grêmio. Tá? Jael, ô Jael, Jael até sangrou. É mais um póster, brother. Então assim, o nosso time, o Grêmio, cheio de imagens, de Leon sangrando, agora Jael, bicicleta pau do Danzi, assim por diante, entendeu? Deu a esperança ao torcedor do Grêmio. Essa angústia e muitos aí tristes e abatidos com aquela empate que foi uma derrota para nós, né? Voltou a esperança. O time do Grêmio reserva ontem ganhou do Flamengo, não vou dizer titular, mas o Grêmio esses tempos aí perdeu para o Palmeiras, quase todo o time titular era dito titular, né? O Paquetá, o Tec-Tec, o Soltier lá, o Soltier quis fazer tumulto. Escuta, mau caratismo e falta de fair play aí, porque o que deu com o Soltier lá, que fez o golzinho aí? É meio mau caráter? Não curte fair play? Pô, cara, isso aí o Brasil não fala. O time mais querido, queria dizer que torcida não é título. A maior torcida do mundo é do Flamengo. E daí? E daí? A maioria é burra, brada. Então assim, ó, um bom jogo, respeito o time do Flamengo, sei sua grandeza, sei que não vai ser fácil jogar lá, mas tiramos a pulguinha atrás da orelha, assim ficamos, né, pau a pau. Temos 2 jogos com o Flamengo, um empate em casa, uma vitória com o time reserva, e vamos lá para o Maraca fazer um salseiro. E seja o que tiver que acontecer. Podemos perder? Podemos, mas a derrota não é certa. E agora você, torcedor do Flamengo que está aí inscrito aí, ó, vai descrever os clubes dos canal flamenguistas aí, dos urubu aí, brother. Tá apavorado também, né? É isso aí, brother, não é assim. Nós não somos o nosso rival aqui. Nós somos o Grêmio, brother. Tricampeão da América, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Não é tri porque aquela vez lá com o Flamengo, né? 3 final, gol que entra e não entrou, né? É muito fácil falar e esconder a história. Eu quero alguém que diga aqui no comentário alguma história de que o Grêmio, sem contar ali com o Ceará, aquela vez na Copa do Brasil, que dizem que foi penal ali a dar 1-1. Eu tava lá, não vi penal nenhum. E sou vesgo, não sou cego. Tá? Então assim, ó, fica as individualidades desse jogo, a gana, a vontade e uma indignação que com certeza vem dos titulares e passou para as reservas. Tassiano muito bem, Marinho é um doido, mas aquele gol que ele fez, a velocidade, esse ímpeto, é um touro, ele parece que ele tem na cabeça dele que ele tem que driblar, ele tem que ser. Então assim, direcionar esse rapaz, direcionar ele. Jael, acho que ontem comprovou sua titularidade. Douglas, logo vai estar entrando nesse time titular do Grêmio para cadenciar jogo. O Pérez não perdeu, que categoria! Em momentos assim que ele estava realmente apertado, eu pensei, agora ele erra o passe. A mesma coisa como se não tivesse se lesionado nunca. Então assim, volto a dizer, o Renato acho que sabe o que está acontecendo. Vamos parar com o bruxismo aí de colocar jogadores que até dá, eu não estou falando mal do Cícero, o Cícero tem sido muito útil. Mas esse volante num jogo dessa constância, que vai ser Flamengo e Grêmio,
Tassiano pede passagem, Jailson então, para liberar o Cícero, para o Michael para subir, já que quer adiantar o Michael, botar um meia, fazer o Michael de meia, ele não é. O Michael é saída de bola lá atrás, com técnica, com categoria, lançando, às vezes chegando à frente, mas não fazer dele um meia. Luan, te acorda, volta a jogar um pouco mais, cara. Fez o gol, tudo, a gente vê a tua indignação, tu tá sozinho no meio campo e o Renato tem que enxergar isso. Né? Então foi um grande jogo. Eu acho que eu acabei mais falando do jogo de quarta e do que vem por aí e da esperança que foi, mas essa é a mensagem desse jogo, né? PP, que jogador, poderia ter entrado no lugar do Everton, não quis largar numa fumaceira, o gurizão acho que até poderia se assustar e se apagar mesmo. Né? E assim vários outros jogadores que agora estão me fugindo da memória, mas a mensagem do vídeo é essa. Estamos vivos. Deixa eu até pensar aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. Jailson, PP, Paulo Vitor, que eu defendi aqui, é um goleiro que não afoito mesmo. Ontem eu fiquei meio assustado com ele. Né? Ele já vinha furando aí, eu fui criticado e falar bem, porque ele foi seguro no jogo. Aquele jogo que agora eu não lembro qual foi o jogo que ele jogou aí, tá? Mas assim, a mensagem desse vídeo é essa: tamo no páreo. E essa indignação que vocês viram, essa vontade que vocês viram nos reservas do Grêmio, com certeza é a mesma indignação dos titulares, que depois dos Estudiantes se preparar para esse grande confronto, o líder do campeonato, o Flamengo, onde dançou com os reservas. É isso aí, dá alegria.